Boa noite a todos. Boa noite. De novo, sejam todos bem-vindos, principalmente os nossos visitantes, nossos amigos que estão nos visitando. Eu gostaria de orar no início. Podem ficar sentados, eu vou fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar honra e glória, Senhor, porque Tu é o Deus perdoador dos pecados, Senhor. Tu é o Deus que mandou Seu Filho para morrer por nós, Senhor. Nós queremos te dar toda a honra e graça, Senhor. Nós queremos agradecer também pela Tua palavra, Senhor, que nos é livre para acessar nesse tempo, Senhor. Nós queremos te dar graça também e honra, Senhor, porque Tu tem nos prometido, Senhor, que Seu Santo Espírito, Senhor, estaria no nosso meio para nos mostrar, Senhor, todas as coisas da Tua palavra. Nós queremos ser gratos também a Ti por isso, Senhor. Muito obrigado. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 1, versículo 1. Eu quero ler. E vamos deixar a nossa Bíblia aberta aí, porque nós vamos sair pouco desse texto. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Nesse livro, o primeiro versículo já nos apresenta a tônica da história que nós queremos tratar hoje. E também mostra os nossos personagens, Israel e a Babilônia. Nós queremos falar hoje desse profeta que foi muito usado por Deus, que teve uma vida realmente bastante ativa. Mas primeiro nós precisamos fazer uma pequena introdução. Israel inicialmente foi formado, nós sabemos, por 12 tribos, não é? E essas 12 tribos eram oriundas dos filhos de Jacó. Após o reinado de Salomão, durante o reinado de seu filho Roboão, houve o rompimento dessas tribos e formaram 2 estados separados. 2 tribos, Judá e Benjamim, formaram o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. As outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. Samaria, a capital do Reino do Norte, ela foi conquistada pelos assírios em 722 a.C. Nesta data houve a primeira grande diáspora, ou seja, a primeira grande dispersão judaica. Muitos foram levados para o cativeiro na Assíria, outros fugiram para o sul, em Jerusalém. Durante o reinado de Josias, agora já em Jerusalém, que Samaria já não mais existe como capital, durante o reinado do rei Josias, Deus levanta um profeta que prediz a queda de Jerusalém e o cativeiro de milhares de judeus. O nome desse profeta era o profeta Jeremias. O seu ministério profético foi dirigido ao reino do sul e teve início durante o reinado do bom rei Josias. Bom rei Josias fala na Bíblia, bom rei Josias. E também esse reinado de Josias foi logo após ao reinado do idólatra e ímpio Manassés, um rei muito ruim às vistas de Deus. Isso é relatado na palavra de Deus. Jeremias, no tempo de Josias, viu que apesar das profundas mudanças que Josias estava fazendo, o povo continuava sem a transformação que Deus queria, sem uma profunda transformação social. Jeremias avisava então o povo e avisava aos reis, aos príncipes, que se não houvesse uma mudança de curso real e a nível nacional, se o arrependimento não fosse verdadeiro, se eles não abandonassem os seus maus caminhos, se eles não abandonassem as coisas detestáveis que eles absorveram das nações, se eles não voltassem para a lei do Senhor, se eles não deixassem de lado a idolatria e a maldade, Deus mandaria sobre eles a sua ira.
E o nosso Deus, Ele cumpre a sua palavra. E para cumprir as palavras do profeta Isaías, porque o pessoal não ouviu a Jeremias antes, o perseguiu, para cumprir essas palavras, a palavra do profeta de Deus, o Senhor levanta um soberano de uma terra distante. E no ano de 606 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor invade Judá, sitia Jerusalém, levando os primeiros milhares de cativos do reino do sul para a Babilônia. E aqui começa a nossa história de 70 anos de servidão de Israel. E junto com esses 70 anos da história de Israel, nós vamos ver a história de Daniel, que é o que está na nossa imagem. E esse dito de Jeremias, nós vamos ver a seguinte, está em Jeremias 25:11. A profecia de Jeremias. Vamos ler, eu vou ler. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e estas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aqui começa a história de Daniel para nós. Porque o rei da Babilônia deu ordem ao chefe dos eunucos que trouxesse alguns da linhagem real e dos príncipes e nobres, pessoas cultas, jovens cultos e sem defeito, até o cativeiro. Esses jovens deveriam ser treinados, ser educados durante 3 anos para servirem na corte. Eles deveriam ser preparados em toda a arte, ciência e cultura dos babilônios. E findo esse período de 3 anos, o próprio rei iria ter com eles e fazer uma avaliação. E neste grupo de rapazes que foi levado, de pessoas que foram levadas, estava o jovem Daniel e os seus amigos. Cativeiro, meu irmão, é cativeiro, não é fácil. E lá Daniel vai enfrentar os seus primeiros desafios. A identidade. Para os judeus, os nomes tinham um significado muito especial. Daniel, como nós estamos vendo ali, significa Deus é juiz. Ananias, Jeová é misericordioso comigo. Misael, semelhante a Deus. E Azarias, Jeová é meu socorro. Eles trocaram de nome. Foi a primeira ação do povo da Babilônia, mudar o nome deles. Daniel passa a se chamar Beltesazar, ou seja, Bel proteja a sua vida, a vida do rei. E Bel era uma deidade, um deus lá da Babilônia. Sadraque passa a ser Ananias passa a ser chamado de Sadraque, que significa amigo do Deus Sol. Misael passa a ser chamado de Mesaque, servo da deusa Sheba, ou seja, deus da lua. E Azarias passa a ser chamado de Abednego, servo de Nego. Esse Abednego representava Mercúrio, deus Mercúrio. Nesse caso, o objetivo principal dessa mudança era acabar com a identidade desses rapazes, dessas pessoas. Ou seja, eles perderem por completo a identidade que eles tinham com a sua nação, com a sua pátria e também com seu Deus. Queriam transformá-los em pessoas que adoravam vários deuses também, assim como eles. A isso Daniel não podia fazer nada. Porém, eles aprenderam toda a cultura, toda a história, os costumes, mas nós vamos ver que eles não deixaram se envolver por ela. Número 2, segundo o grande perigo que eles enfrentaram logo de cara, foi a contaminação. O rei determina que eles comam da comida que ele comia e que beba do vinho que ele bebia, ou seja, comida real.
Em nossos dias nós íamos falar, bom, beleza, só papá de primeira, né? Caviar, vinhos finos, salmão, champanhe, olha que beleza. Em uma rápida observação, nós já achamos que é uma bênção. Olha, eles foram presos, cativos, eles eram escravos, iam viver no bem bom, num lugar luxuoso, comendo o que tinha de melhor, comida do rei. Num primeiro momento isso é muito bom, mas Daniel fala, não, nós não vamos comer isso. Isso está escrito em Daniel 1,9, eu quero ler, não precisam abrir as suas Bíblias, eu leio para os irmãos. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais para abster-se deles. Por que a palavra de Deus nos diz isso a respeito de Daniel? Por que Daniel decidiu não se contaminar? Daniel sabia que a comida do rei que era servida na mesa do rei, era sacrificada a ídolos. A bebida do rei também era sacrificada a ídolos. Ou então, ela era abençoada pelos sacerdotes impuros, sacerdotes idólatras. Aquela comida e aquela bebida, para o povo judeu, era uma comida impura. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. A comida do rei. A primeira grande lição, a primeira lição que nós temos aqui. Aqui nós aprendemos que nem tudo que é bonito aos olhos, que é um banquete aos nossos olhos, é bom aos olhos de Deus. Muitas vezes esse banquete que parece para nós, para Deus, não passa de lixo. O mundo e o inimigo, ele faz isso, ele transforma as coisas, ele é esperto para disfarçar o pecado. Muitas vezes o pecado aparece para nós com uma aparência muito boa, não fica com aparência ruim, ele agrada aos nossos olhos. Muitas vezes o pecado vem para nós como prosperidade, dinheiro fácil, festas e baladas, olha que beleza. Para outros, como belos olhos, quanta coisa não já aconteceu por causa de belos olhos, alegria, corpo sarado, não é o que dizem? Então, muitas vezes, algo muito ruim está por trás disso tudo. Daniel sabia que atrás daquela comida do rei existia contaminação. Ele ia se misturar com os outros e ficar igual na multidão. Quantas vezes nós não ficamos igual na multidão? Quantas vezes nós estamos consumindo coisas que não agradam a Deus? Quanta música nós ouvimos? Quantos programas de televisão que não agradam a Deus? Quantas coisas a gente vê na internet que não agradam a Deus? Quantos sites a gente entra que não agradam a Deus? Nós estamos misturando com o que há de pior. E quantas vezes nós fazemos as coisas só para sermos aceitos? Isso é muito comum com os jovens. Você nem se percebe e já está se misturando, já está igual a todo mundo. Mas Daniel, ele não quis isso. E ele procurou o dispenseiro responsável por sua alimentação e pediu a ele que trouxesse uma dieta de vegetais e água. E aqui nós começamos a conhecer o milagre que Deus, a ver mais claro o milagre que Deus vinha fazendo e já estava fazendo na vida desses rapazes. Mesmo o dispenseiro, sob risco de vida, ele fala na palavra de Deus, ele aceita a proposta de Daniel e concorda por 10 dias fazer um teste com ele. Deus abençoa eles e eles ficam com aparência física melhor do que os outros que estavam comendo da mesa do rei. Está escrito no versículo 15: e passados 10 dias, os seus semblantes eram melhores dos que estavam melhores e estavam mais saudáveis do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Com isso, o dispenseiro não mais os perseguiu e deu a alimentação que eles queriam, de vegetais e apenas água. As bênçãos do Senhor não param aí, não param com eles, não termina com o consentimento do dispenseiro em atender o seu pedido.
Deus os abençoou com grande inteligência. Eles ficaram espertos em toda a área da cultura, ciência, história dos babilônios. E quando passam o período de 3 anos e eles foram chamados à presença do rei, Nabucodonosor percebe que eles são pelo menos 10 vezes mais inteligentes do que qualquer outro no reino. Coincidência? Daniel ainda foi agraciado com o dom de decifrar e interpretar sonhos. Todo mundo conhece esse assunto do livro de Daniel, decifrar de sonhos. No capítulo 2, versículo 1, fala que o rei teve sonhos que muito o atormentava. E ele manda chamar os magos, profetas e... os magos, astrólogos, não profetas de estudo, magos, astrólogos e sábios para decifrar os sonhos. Mas Nabucodonosor não era bobo. O rei, porém, não fala para ninguém sobre o que ele tinha sonhado. Os magos, os astrólogos precisariam descobrir primeiro o que o rei sonhou, para depois falar para ele o significado. Ele não queria ser enganado. Ele não era rei, não era à toa, sabe? Eles logo falaram ao rei, os magos logo falaram ao rei: ah, seu rei, assim não dá. Só os deuses podem descobrir o significado desse sonho e decifrar esse segredo. E o rei então se ira enormemente. E logo, bom, se mago não serve para nada, então para que vamos ter magos? Não serve para nada, vamos decretar a morte dessa turma. E decreta então a morte de todos eles. Quando Daniel e seus amigos são chamados para o cumprimento dessa sentença, e aí que eles ficam sabendo o motivo da absurda ordem do rei de morte de todos os magos, sábios e astrólogos. E eles falam ao comandante do rei, eles falam com o comandante e informam que Daniel seria capaz de decifrar esse sonho. Assim Daniel é levado na presença do rei. Daniel solicita então um tempo para consultar a Deus. Aqui nós temos uma outra coisa interessante. O rei atende o pedido, de tempo solicitado por Daniel para consultar a Deus. E Daniel pede a ajuda de Misael, Azarias e Ananias. Daniel pede para que eles orem também. Grupo de oração, hein? Orem também a Deus a fim de que esse mistério seja revelado. E eu quero ler para vocês a oração de Daniel. A oração de Daniel está para quem quiser acompanhar, Daniel 2, de 20 a 23. E disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos. Revela-te-nos o sonho do rei. Essa foi a oração de Daniel. E Deus atende a Daniel. Deus revela o enigma do rei a Daniel. Assim ele solicita ser levado ao rei. E o rei já chega logo perguntando a Daniel, que era também chamado Beltesazar: você é mesmo capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel responde: nenhum sábio, encantador ou mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou.
Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Essa parte aqui é interessante. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado por eu ter mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou em sua mente. Daniel fala aqui que ele não é mais sábio do que os outros. Deus queria mostrar uma coisa ao rei. Nós podemos ver aqui que Deus, através da vida de Daniel, queria se apresentar ao rei como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Deus vivo. E também aos outros, queria se apresentar aos outros. A corte era muito grande, tinha muita gente. No infortúnio de Daniel e seus amigos, no modo de vida seu, no jeito que ele levava a sua vida, na sua determinação de servir, de não se misturar, Deus estava fazendo a sua obra de redenção, porque muitos ficaram sabendo das grandes coisas que Daniel fazia, que Sadraque fazia, que Mesaque fazia, e com certeza pessoas foram abençoadas nisso. Para concluir, vamos perguntar por que Daniel não se deixou contaminar. Nós já sabemos o que era contaminação, já vimos que a comida do rei era contaminada, mas por que Daniel não se deixou contaminar? Agora nós queremos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 3,15. 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Daniel conhecia a razão da sua fé. Daniel conhecia o seu Deus. Mesmo sendo muito jovem, ele se dedicava ao conhecimento de Deus. Ele sabia o que agradava a Deus. Ele sabia o que lhe era permitido e o que não era lhe permitido. Mesmo quando ele foi para longe, com uma terra distante, estranha, ele e seus amigos se mantiveram fiéis. Não abandonaram o seu Deus. Antes, eles confiaram nas promessas. Eles sabiam que Deus não era um Deus de mistura. Deus é um Deus exclusivo. Deus trata com cada um de modo particular. Assim, por conhecer a razão da sua fé, Daniel e seus amigos conseguiram se manter firmes e fizeram grandes coisas em nome de Deus. E o Deus da sabedoria, que deu sabedoria a Daniel, o Deus poderoso que deu sabedoria a Daniel, é o mesmo que enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus Cristo veio, não se misturou com o pecado, não se misturou com as coisas do mundo. Jesus se manteve puro, e Jesus morreu na cruz por cada um de nós. A palavra de Deus nos ensina que todos nós já nascemos contaminados. Sim, nós nascemos contaminados, já estamos determinados. Nascemos contaminados com o vírus do pecado, que resulta na morte eterna. Isso nós podemos ver em Romanos. Vamos abrir Romanos 5, verso 12.
Alguém que tem bom pulmão quer ler? Voz bem alta. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É isso que diz a palavra de Deus, que nós já nascemos com o vírus do pecado que leva à morte, do pecado que leva à primeira morte e que leva à segunda morte. Esse é um assunto interessante que podemos tratar de outras vezes, mas esse vírus leva a duas mortes, resulta na morte eterna também, não só na morte física. E a Bíblia também nos ensina que Cristo morreu para nos proporcionar a oportunidade de purificação, de descontaminação deste vírus mortal. Isso está escrito também em Romanos, só que no capítulo 5, verso 6, eu vou ler. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Cristo Jesus, transbordou para muitos. Então, se o pecado entrou no mundo por um só homem, a salvação também veio através de Cristo. Você foi descontaminado já? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Você já foi descontaminado? Em Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se estamos destituídos da glória de Deus, se não fomos descontaminados, todos nós somos réus da morte. Você está contaminado, precisa ser descontaminado. E a descontaminação nós já vimos. Nós vimos aqui em Romanos 5:15, é o sangue de Cristo. Romanos 3:24 está escrito também: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não adianta você não querer se contaminar mais, se nós já estamos contaminados, e se nós não formos descontaminados, vamos perecer. Eu não preciso tomar mais veneno, basta eu tomar veneno, não é? E o veneno já nasce nas nossas vidas, que é o pecado. Então o que nós precisamos é de antídoto. Nós precisamos da descontaminação que está na cruz de Cristo, para sermos curados. Você já tomou a decisão de Daniel? Primeiro vamos nos descontaminar, aí depois podemos pensar em não mais nos contaminar. Precisamos de uma decisão firme para não nos contaminar. Uma decisão firme e real em nossos corações. Definição, essa é a definição da fé que tem na Bíblia. Definição firme e real nos nossos corações. Eu falei algumas vezes em descontaminar, eu vou falar para vocês o que está escrito na Bíblia sobre contaminar. Romanos 12, versículo 1 e 2, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Está escrito: portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é o que é contaminação, sabe? O mundo, as coisas do mundo, não é só comida, não. São ações que tomamos, ações cuja qual participamos, que nos contamina. Daniel deixou essa coisa longe dele. Deus decidiu nos ajudar, porque nós estávamos perdidos, nós não tínhamos solução. E a sua decisão foi por amor. E amor foi representado na cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o lugar da descontaminação.
Deus aprovou a decisão de Daniel e de seus amigos em se manter puro. Nós vimos isso lá no texto que nós estávamos vendo. Deus aprova aqueles que vivem com fé, pela fé. Facilmente Daniel e seus amigos poderiam ter morrido, poderiam ter ficado doentes. Não foram os legumes que mantiveram eles saudáveis. Foi a bênção de Deus. Somente por causa da bênção de Deus, nós podemos viver não só na pureza, mas sermos saudáveis também. Nós devemos nos lembrar que o relógio de Deus correu para o povo judeu. 722 antes de Cristo, Samaria caiu. Em 606, cento e poucos anos depois, Judá foi sitiado. Por que Judá foi sitiado? Porque não observaram a palavra de Deus. Por isso Judá foi sitiado. O relógio de Deus não para. O tempo da graça que nos é apresentado através da morte de Cristo tem tempo. Tem o tempo do fim. Tic-tac, o relógio está passando. Deus nos informa na sua palavra que depois só vai haver choro e ranger de dente. Então precisamos conhecer a razão da nossa fé, cada um consigo mesmo. Vamos procurar a Deus, vamos procurar a Jesus. Jesus é quem pode nos salvar. Amém.